O empreendedorismo no Brasil vem crescendo a passos largos. E o cenário, apesar de desafiador, tem se mostrado positivo para empreendedores que voltam seu olhar para o futuro. Em Lavras da Mangabeira, cidade do Vale do Salgado, região do Cariri cearense, há 15 anos, um casal de empreendedores superou obstáculos ao apostar no ramo de drogarias. Um início notadamente de autoafirmação. A cidade já contava com farmácias que estavam no mercado há um bom tempo e provenientes de famílias tradicionais. Era muito comum, ao entrarmos em uma farmácia, ver medicamentos sempre por trás do balcão, onde somente farmacêutico e balconistas tinham acesso. Dr. Diego Shoa e doutora Natália Bitu, ao implantar a farmácia Superfarma, apostaram na inovação. No final do ano de 2007, eu terminei a faculdade de farmácia e fiquei muito ansiosa, sem saber que rumo tomar, se ficaria na capital, fiz a faculdade na UFC, ou se iria retornar às minhas origens. Meu grande sonho realmente era voltar para Lavras, e construir aqui a minha história dentro do curso de farmácia, agora farmacêutica. E aí, nesse meio termo, encontrei Diego, a gente começou a namorar e depois viemos a casar, e ele também farmacêutico, e a gente pensou, por que não colocar uma farmácia em Lavras, Não sabíamos o tamanho do desafio, mas aí com a ajuda dos meus pais, eu lembro bem que meu pai, Dr. Leudinho, ele incentivou, buscou financiamento no banco, olha, vai dar certo, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai conseguir. E aí a gente iniciou essa jornada com muita luta, com muita dificuldade, porque a gente não tinha capital de giro para iniciar, a gente só tinha a vontade e o sonho, um grande sonho de ter uma farmácia que fosse muito além de um comércio, mas sim um estabelecimento de saúde. Um certo dia a Natália procurou, eu trabalhava no Iguatu, no hospital regional de lá, e eu amava farmácia hospitalar, e meu sonho era me especializar na área, E Natália disse, Diego, eu tenho um sonho de retornar à minha cidade, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E em certo ponto foi um baque grande, Ganhava bem lá no Iguatu e arriscar, Mas ela disse, eu tenho que contribuir para o desenvolvimento da minha cidade. E eu disse, estou com você, vamos lá. E meu sogro sempre foi um cara que foi visionário. Procurou um ponto, o ponto vai ser esse. E nesse ponto, já tinha passado casa de ração, já foi comitê, e muitas pessoas chegavam, aí não vai dar certo, aí não dura um ano, não dura 2 anos. E eu disse, vai dar, porque Deus está conosco, Eu sempre dizia, Natália, vai dar certo. E aí os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu não tinha experiência em comércio, em farmácia comercial. Minha área sempre foi a docência, mestrado, e nesse meio termo eu estava conciliando com as minhas atividades acadêmicas, de mestrado e posteriormente doutorado. E Diego vinha da experiência de farmácia hospitalar, que é uma realidade diferente, Mas mesmo assim, Diego sempre gostou muito de pesquisar, de buscar, de conhecer pessoas novas, de dizer como é que você está fazendo, como é que eu posso fazer. E aí a gente começou essa parceria, cada um contribuindo na formação da farmácia. E eu lembro bem que a gente passou por muitas dificuldades, os 5, 6 primeiros anos foram muito difíceis, financeiramente falando, porque a gente tinha concorrentes que já estavam há muito tempo no mercado, concorrentes realmente muito fortes, e a gente muito inexperiente. E hoje eu costumo dizer que foi Deus que nos permitiu chegar até aqui, porque muitas vezes a gente pensou em desistir, muitas vezes a gente pensou em fechar porque não estava dando, a gente estava tirando das nossas economias. Diego uma vez teve que vender a moto dele, que a gente tinha, para poder cobrir os custos da farmácia, Então um começo muito difícil, A gente tinha apenas o sonho e a vontade de fazer acontecer. E eu lembro bem que a gente começou com um financiamento do Banco do Nordeste de R$40 mil, e a prestação na época era 1.000 e pouco, e para a gente era muito dinheiro, E aí Diego disse, Natália, vamos pegar todo dia 20, 30 reais e vamos colocar dentro do envelope, para que no final do mês a gente tenha a quantia do banco para pagar rigorosamente a parcela. Isso com muita dificuldade, A gente iniciou com 2 funcionários, eu, ele, e muita luta, muita dificuldade.
E assim, não é fácil empreender no Brasil, principalmente quando você sai da faculdade. Uma das coisas que eu falo também é que o curso de farmácia ele não prepara você para ser empresário, para ser dono de farmácia. Você tem um conhecimento técnico, mas gerir um empreendimento, um negócio, exige muito, muito além da sua capacidade técnica, mas sim da sua resiliência, da sua capacidade de inovação, do seu pé no chão. Então é muito difícil, por isso que hoje a estatística mostra que a maioria das farmácias que abrem, elas fecham nos 5 primeiros anos. Eu sei que no primeiro ano foi difícil, com a dificuldade, a gente pensou em desistir, mas sempre a gente procurava amigos, saber como é que era a gente poderia trazer novidades. Eu sempre tive, quando eu ia para Fortaleza, eu visitava 5 farmácias, porque eu queria ver o que tinha na capital para eu trazer para o meu interior. Foi aí que a gente foi trazendo ideias e foi desenvolvendo, né? Quando nós montamos a farmácia, eu me lembro como hoje, que se hoje a Superfarma está completando 15 anos, a gente deve muito a meu sogro, o Leudinho em memória, e ele sempre dizia, nunca deixe uma prateleira seca. Se tiver, você vender um medicamento, você vire a caixinha, para a caixinha cobrir o espaço, né? E eu sempre tinha isso comigo. Quando eu chegava na farmácia, vender uma fralda. A gente tinha um estoque reduzido, capital pouco. Eu dizia, menino, pega ali uma fralda, vamos apertar aqui para não dar, não parecer que a farmácia está seca, né? E isso assim a gente foi trabalhando. A gente foi cada vez mais se capacitando, foi contratando mais colaboradores e chegou um ponto que a farmácia foi crescendo. E um prédio vizinho era antiga Consorte. E apareceu a oportunidade, nós alugamos e colocamos nosso estoque. Porque a gente colocava no apartamento, né? E o apartamento já estava pequeno, aí nós colocamos. Eu disse, Natália, nós vamos ampliar a farmácia. A Natália disse, ampliar a farmácia? Sim, vamos ampliar a farmácia. Ela, que era a nossa princesinha, né? Que foi de lá que começou. E foi daí que a gente não parou mais de reformar nossas lojas, de ter um padrão. E a Superfarma hoje tem um padrão de loja. Você pode ir na Matriz, na filial de Lavras, na filial de Quixelô, na filial de Aurora, na filial de Mangabeira, que ela tem o mesmo padrão de loja. Nós percebemos que depois de 5, 6 anos a gente estava começando a aprender a gerir o comércio varejista de medicamentos. E aí nós percebemos que muitos dos nossos clientes dizem assim, doutora Natália, doutor Diego, a farmácia é muito boa, os preços são bacanas, mas é tão longe, eu sou idoso, eu moro lá no centro e eu estou com dificuldade de me deslocar. E aí Diego, muito experiente, né, também com essa ousadia que eu sempre digo, que eu sempre fui mais cautelosa e o Diego sempre foi muito ousado em relação aos negócios. E ele, certo dia, andando ali no centro, viu um prédio histórico belíssimo do centro, né? Que é o prédio hoje da nossa filial aqui do centro. E ele disse, vamos colocar uma farmácia aqui? Eu disse, você tá louco? A gente mal tá conseguindo estruturar e organizar essa, né? A gente sabe dos desafios com funcionário, com fornecedor. Você tá querendo colocar outra na mesma cidade? E ele, sim, vai dar muito certo. Porque a gente tem um público, né? Aqui dessa região central que não se desloca até a Matriz por questão de distância, já que é as margens da BR-230. E a gente vai apostar nisso e eu tenho certeza que vai dar muito certo. A gente vai pegar aposentado, vai pegar toda aquela região do centro. E assim, eu meio ainda, digamos assim, cautelosa, né? E ele já com essa ousadia, essa certeza que iria dar certo. E deu muito certo, né? A gente está com fazer 5 anos agora a nossa filial. E é uma das lojas que é bem estruturada, bem movimentada. Você vê até que quando você entra lá, é cheia. E assim, deu muito certo. Eu digo sempre, a ousadia e a experiência que a gente já tinha de alguns anos, já apanhando, né, e aprendendo com os nossos erros. Eu acho que a gente aprendeu muito com os erros da gente. Eu sou de Quixelô, uma terra que eu amo, mas Lavras me adotou e hoje eu tenho um carinho muito grande por Lavras, mas eu não poderia esquecer das minhas origens. E eu andava no Quixelô e muitas pessoas, Diego, rapaz, você tem 2 lojas e não coloca uma aqui. Mas o que foi que me despertou para a gente colocar outra filial? Porque no primeiro momento, eu e Natália, a gente só queria colocar em Lavras. A gente não queria expandir para outras cidades.
E me despertou, num certo momento, quando nós inauguramos nossa filial de Lavras, que um amigo chegou, Diego, a rede Superfarma, você tem que expandir para outras cidades. E aqui dali eu fiquei conversando com a Natália, vamos expandir? E a Natália preocupada, mas Diego, a gente expandir nesse primeiro momento, tem uma logística maior, tem que ter colaboradores, tudo. Não, mas onde eu escolhi vai ser Quixelô. Quer dizer, nós passamos Cedro, passamos Iguatu, mas eu tinha que colocar no Quixelô. Porque Quixelô, eu devia isso à minha cidade. E foi lá que nasceu nossa terceira farmácia, que graças a Deus, a gente lá, a Superfarma é referência. Antigamente, a população de Quixelô comprava no Iguatu. E quando eu cheguei, falei com meu irmão, nós vamos mudar essa rotina. O povo de Iguatu que vai vir comprar no Quixelô. E isso é que acontece hoje. É muito gratificante para todos nós. E Quixelô hoje é uma cidade que a população não precisa mais sair. Nós temos preço, qualidade, variedade. E a Superfarma é isso. A Superfarma é uma farmácia da família. A Aurora nasceu essa ideia. Certo dia eu estava na filial e a gente com muitos clientes de Aurora. Muitas pessoas vinham no seu veículo comprar na farmácia. E um dia eu tive uma curiosidade. Assim, me pergunto, agradeço, me dá essa preferência, mas Aurora, assim, as farmácias não atendem. Diego, eu compenso eu gastar meu combustível, vim até vocês, ainda eu economizo muito. Isso me despertou. E sempre quando a gente ia pro Juazeiro, eu dizia a Natália, vamos dar uma volta em Aurora? Natália, o que é que tu quer ver em Aurora? Natália já sabia o que eu queria, né? Eu andava pelo centro e um certo dia eu conversei com um amigo. Rapaz, eu tô com vontade de colocar uma filial em Aurora. Ele disse, pois eu tenho um amigo que vai procurar um prédio para você. Eu pensava que tá falando da boca para fora, né? Não deu um dia. Ele disse aqui, fale com esse rapaz. Eu liguei para ele. Tô com o seu prédio aqui. E quando ele me ligou, eu tava retornando do Juazeiro, essa noite, umas 8 da noite. Ele disse, o prédio é esse. E que dele me encantou no primeiro momento. Eu disse, é esse. Nós já resolvemos, alugamos e começamos. E lá, quando nós fizemos a divulgação, que a Superfarma estava vindo para a Aurora, isso foi uma felicidade muito grande para a cidade de Aurora. E nossos clientes que já nos compravam, ficou encantado. E é isso, assim, a Superfarma nasce com a sementinha e depois está dando bons frutos, né? A gente ainda devia muito a Larra da Mangabeira. E muitos clientes nos cobravam. Diego, às vezes eu tenho que andar 23 km para comprar uma dipirona. E aquilo dali me marcou. Eu disse, vamos colocar no distrito. E eu falei para a Natália, vamos colocar em Mangabeira. E no primeiro momento, assim, Natália, faz no distrito. Porque hoje uma logística, uma farmácia, os custos são muito altos. Mas eu disse, não, vamos colocar, vamos apostar, porque o distrito ele merece. Vai valorizar mais cada vez mais o distrito e a gente vai estar levando o nome da Superfarma. E nesse primeiro momento, quando nós divulgamos que a Superfarma estaria no distrito de Mangabeira, foi uma festa. Uma festa que a gente ficou assim encantado com a alegria das pessoas. As pessoas chegavam na farmácia de Lavra e diziam, quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? Vamos logo que a gente está precisando. E quando foi na inauguração foi isso. Foi uma alegria muito grande. Pessoas assim, em certo ponto, emocionadas. E aquilo dali nos marcou muito. E aí chegou a ideia de Amanituba. Amanituba também, uma distância grande. E muitas pessoas diziam que tinha que se deslocar. Às vezes uma criança com febre, precisando de uma dipirona, não poderia encontrar. E a Superfarma teve esse projeto de chegar também, vai chegar em Amanituba, se Deus quiser, no futuro próximo, para prestar a mesma assistência de qualidade, com o mesmo preço, qualidade, variedade, para os nossos clientes de Amanituba. A contratação de um funcionário, né, que a gente chama hoje de consultor de farmácia, a gente não chama mais de balconista, que a ideia de estar por trás do balcão ela é totalmente ultrapassada. Então, um consultor de saúde, um consultor de farmácia, é muito difícil, porque exige realmente um conhecimento técnico, exige resiliência, porque tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar feriado, né? Mas Deus sempre foi muito generoso conosco e nos colocou sempre pessoas abençoadas. Nós gostamos muito de apostar nas pessoas. Pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de se qualificar, mas aí a gente dá a oportunidade e qualifica, e investe, e aposta.
Isso tem dado muito certo, né? Porque a Superfarma hoje é um celeiro de grandes consultores, né? Que muitas vezes a vida não deu tantas oportunidades, mas com a oportunidade que a Superfarma deu, as pessoas conseguem mudar de vida, né? E eu costumo dizer, qual é a nossa missão? Todos nós temos uma missão. Então é importante que hoje a Superfarma sabe qual é a missão dela, que é cuidar das pessoas. E hoje todos os nossos colaboradores têm na mente dele que a missão deles é cuidar de cada pessoa. E para cuidar de cada pessoa, cada funcionário tem que trabalhar motivado. E para ele motivar, eu digo, qual é teu sonho? A gente vai junto realizar o seu sonho. Porque o colaborador feliz e motivado, ele rende e ele gera um ambiente de paz, de tranquilidade. Isso é muito importante. Então nós começamos com 2 funcionários, né? Com muitas dificuldades para funcionar sem fechar, feriado, só com 2 pessoas. Então eu e o Diego tinha que estar revezando. E hoje somos mais de 50. Né? Então, quanto Deus abençoou para que esse número multiplicasse 25 vezes, né, em 15 anos. E cada dia a gente cresce mais, porque a gente vê novas oportunidades de gerar mais emprego, gerar mais renda. Sempre apostando nas pessoas. A gente não quer o melhor currículo. A gente quer aquelas pessoas que entendam a nossa missão, que é cuidar das pessoas. Emocionei porque já estou há bastante dias, mas vou segurar minha emocionada e vou só gratidão. Agradecer primeiramente a Deus, seguramente a meus patrões, Diego, doutora Natália Bitchu, que já conhece, trabalha na Superfarma já há 3 anos. Uma rede de farmácia que dá muita oportunidade quem leva de emprego, para quem precisa. E o sonho é sobre essa benção aqui, ó. Uma casa. A casa que eu tanto sonhava, que não tem um pop e ralo, trabalho para conseguir. E tive a oportunidade de conhecer Diego. Chegar um dia à tarde e contar para ele, Diego, eu estou apertada, me dê uma força. Ele, o que eu faço? Ele disse, me dê um emprego de entregadora, na limpeza, o que você quiser que eu lhe garanto. Então ele disse, sim, vamos fazer assim. Se aparecer, eu lhe ligo. E assim começou a história. Isso eu pedi um emprego na quarta-feira, dia 31 de maio, que agora vai fazer 3 anos. Passou mais ou menos uns 2 dias, ele me ligou. Ele não, a nossa gerente Maiara, que ela quem contata, quem resolve tudo, ligou pra gente. Me ligou. Quando eu atendi ligação, me surpreendi. Sim, é a Superfarma. Quer começar no domingo? Você já começa de manhã. Tem coragem? Eu digo, tem, eu vou. E eu comecei no domingo como entregadora. E aí eu fui crescendo. Eu passei 1 ano e 3 meses como entregadora. Depois da entrega, eu tive um problemazinho pessoal, com infecção urinária. Saí, voltei, me chamaram de volta. E assim, vamos voltar para a parte de dentro. Você é mulher, entregar demais de moto é meio complicado. Voltar para a parte de dentro, você vai ficar na parte da limpeza. Eu digo, muito bem. Fiquei mais 1 ano e 3 meses. E aí eu fui aprendendo. A Maiara, que é uma grande gerente, com a Rosilda, me ensinou como é que mexia em computador. Natália me dando aula de remédio, me mandando receita para mim ler, me mandando bula de remédio, me mandando como é que se lia uma receita, se não soubesse, ligava para ela. E eu fui desenrolando. Eu não sabia nem pegar no computador. E hoje, se você me der o computador, eu pesquiso todo tipo de remédio, eu passo o remédio. E eu estou hoje como perfumista da Superfarma. Hoje eu sou uma, que eles sabem o que eu estou falando, das melhores vendedoras, que a gente tem muito. O nosso grupo é um grupo muito bom. Só nossa Superfarma daqui de Lavras, a gente tem umas 37 pessoas ganhando através de Diego e Natália. Que eu só tenho gratidão pelos patrões que eu tenho. É só gratidão, só pedir todo dia a Deus que ilumine eles, que não falte nada na vida deles. E que mesmo eu fique desempregada, se me precisar de mim, eu estou à disposição dele a qualquer momento. Porque senão eu não tinha feito esse sonho aqui não. Esse sonho foi feito da Superfarma, com a família Superfarma. Porque foi lá que eu peguei meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário, e botei na minha mente que ia comprar um terreno. Eu juntei com um pouquinho que eu tinha, que quem me conhece sabe que eu mexo com venda, eu vendo cariri, eu vendo natura, eu vendo boticário, eu vendo tempo da sorte. Não tem vergonha do que eu faço. Vendia lanche no hospital. Quem me conhece vendendo, trabalhando. Para mim todo trabalho é digo, que venha suado. Então daí eu peguei o primeiro salário de Diego, que é bom, gente. Quem quiser trabalhar com o Diego, que for honesto, souber trabalhar, não se arrepende. É um patrão maravilhoso. Peguei com o dinheirinho que eu tinha, fui atrás de Carlin Maia, uma bela noite, já tinha saído da farmácia, conversei com Carlin Maia desconfiava em mim, dei meus documentos, ele fez o orçamento do sonho, é o 5º terreno vindo lá para cá. O seu menino pegou 2, aqui é o 4º, o meu é o 5º. Tudo isso através da família Superfarma, que a gente tinha como família, hoje é um time. Só tenho a agradecer.
Diego, show, Natália Bitu. Meus colegas de trabalho, como é que se diz? Eu aprendi muito. Teve muitos colegas de trabalho que me ensinou muito. A Maiara, que é minha gerente geral. A Rosilda, que era minha colega de trabalho e hoje é minha gerente, que a Maiara é a geral das 6 farmácias e a Rosilda é a nossa da farmácia Matiz. É uma grande gerente. É uma gerente que ela ensina a você fazer o certo. Então, meu orçamento com eles são bacanas. Tudo que eles me ensinam, eu aprendo. E o que eu aprendo, eu passo para outros. Já tem uns novatos que entrou, que fica toda hora, Cici, me ajuda. Cici, me ensina. E hoje eu estou ensinando algo que me ensinaram. Hoje a Superfarma representa para mim sinônimo de alegria. Foi através da Superfarma que eu e a minha família conseguimos o nosso sonho, que é a nossa casa própria, né? Então, todo o meu respeito, o meu carinho, o meu agradecimento à Natália e a Diego. Porque ao longo desses anos, eu só tenho crescido dentro da empresa e foi através da Superfarma que hoje a gente tem um transporte, né, com a ajuda do meu emprego, que hoje é o nosso sonho, que era o nosso maior sonho, que era a nossa casa própria. A gente tem hoje, através da Superfarma, eu entrei como vendedora, eu era balconista e hoje eu sou da parte de compras. Hoje tudo relacionado a compras é comigo. Então eu tive esse crescimento dentro da empresa. De balconista, eu comecei a crescer dentro da empresa, mostrar meu trabalho e eles viram isso e hoje eu sou compradora. Meu relacionamento com os demais colaboradores é tudo bem, graças a Deus. A gente trabalha num ambiente de muita amizade, de parceria mesmo, um ajudando o outro sempre. Diego e Natália hoje, pra gente, principalmente aqui em casa, é família. Eles são família pra gente mesmo. Porque no momento que a gente mais precisou, eles estavam ali com a gente. Tanto ele quanto Natália. Sempre que eu precisei de qualquer coisa, eles estavam ali, com a mão estirada pra gente. Os colaboradores, eles são muito importantes. Eu digo muito que sem eles, a Superfarma não teria o sucesso. Eu digo muito que os colaboradores, eles são nossos filhos. Vai ter um momento que nós vamos elogiar, vai ter um momento que a gente vai ter que puxar os de orelha, porque é isso. Porque quem quer crescer, a gente tem que cobrar. Mas hoje, os nossos colaboradores são pessoas que têm contato com nossos filhos, nossas filhas, têm contato com nossa casa, a gente conhece pai, mãe, conhece família, e isso foi uma característica muito grande minha e de Natália. A gente está presente no dia a dia dele. Se é um problema, chamar no canto, dar um conselho, orientar, estimular, capacitar, e não tratar como só um colaborador. Não, ele se torna, como sempre a gente fala, a gente tem o nosso grupo, que é Família Superfarma, e a nossa essência é isso. Bom, a Superfarma foi meu processo de evolução, tanto profissional como pessoal, né? Na Superfarma eu cresci, né? Tanto o meu profissional, que quando eu acabei o meu técnico de enfermagem, né? Porque eu tenho um técnico, não exerço técnico hoje em dia, né? Mas quando eu entrei, foi como técnico de enfermagem, né? Mas hoje em dia eu exerço outra função na farmácia, né? Então, assim, foi uma trajetória de evolução, né? Quando eu entrei na farmácia, era menos de 10 funcionários, né? Hoje em dia a gente já vai para a 6ª farmácia com mais de 50 funcionários, então é uma alegria, né? Fazer parte desse processo, desse crescimento, tanto da farmácia como acredito que de todos, né? Quando a gente entra aqui, a gente não conhece, é um mundo totalmente diferente, né? De remédios, né? De atender o público, você vai se evoluindo, se crescendo, né? Então, Natália Mardiego tem muito disso, né? De ensinar, de puxar de você o profissional que você é, né? Hoje em dia eu sou gerente aqui da Superfarma Filial de Lavras, né? E graças a eles, né? O investimento e a confiança que eles tiveram em mim, né? E tem em mim até hoje. Dr. Diego e doutora Natália, eles são exemplos, né? De conhecimento, de educação, né? De você tratar bem as pessoas, né? Então, assim, a gente se espelha muito neles nessa parte de estudar, de crescer, de tratar bem as pessoas, tanto aqui na farmácia como fora. Eu acho que quando você entra aqui na Superfarma, você entra com um pensamento, né? E quando você entra aqui, que você começa a trabalhar e você vê como realmente eles são as pessoas, você
aprende com eles, você sai daqui outra pessoa. Se você não continuar aqui na Superfarma, você sai outro profissional e até mesmo outra pessoa diferente de quando você entrou. Isso eu tenho certeza. Eu entrei aqui em 2014, a convite de uma outra pessoa, e entrei para ser, no caso, consultora de vendas, o mais popular, balconista, né? E depois surgiu o convite para mim ser a gerente de loja. Passei 2 anos na empresa como balconista, e nesse tempo existia outra gerente, né? E sempre eu tive esse trabalho, que antes de você ser gerente, você já é, né? E como é que você já é? Com ações, né? Com proatividade, com responsabilidade. E daí surgiu depois a oportunidade, né, de entrar para a gerência. Entrei para a gerência, até então não tinha essa filial de Lavras da Mangabeira. Então, a farmácia Superfarma, ganho não só financeiro, né? Eu acredito que a pessoa cresce como pessoa também, como profissional, né? Hoje, cada vez mais eu me dedico nessa minha profissão, por isso que eu ainda estou nessa função, né? E pretendo ficar por muitos anos, se Deus quiser. Mas é aquela coisa, responsabilidade, ter aquele pensamento de crescimento, né? Porque a gente tem que ter o pensamento em comum junto com os diretores, né? Que no caso, Dr. Diego e Dra. Natália, né? E a gente, eu digo muito, é um grupo. Então, cada um faz sua parte para o crescimento acontecer. Mais de 60 colaboradores é um desafio em tanto, né? Porque a gente sabe que de uma cidade para outra muda muito, culturalmente falando, né? Mas com o tempo a gente aprende, com certeza, a lidar com toda a problemática e com todas as diferenças culturais que existem dentro da empresa, né? Dr. Diego e Dra. Natália, eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Hoje eu digo muito, se hoje eu sou o que eu sou, com certeza teve grande parcela deles, né? Porque me ajudaram, investiram em mim, né? Como profissional, e principalmente nos ajudou, incentivou financeiramente também a alguns cursos. Hoje a gente está com a consultoria, né? A consultoria nos ajuda muito nesse processo, né? De liderança, de gerência, né? E cada vez mais, né, a gente fica mais próximo. Eu trato o Dr. Diego como se fosse realmente um irmão que eu não tenho, né? E ele também sempre diz, ele não tem irmã também, e é uma irmã que ele não tem. Por que eu digo isso? Nos momentos de alegria e de tristeza, a gente tá junto, né? E Dra. Natália também do mesmo jeito, né? Sempre tá junto da gente nas dificuldades. Se for pra gente rir, a gente vai rir junto. Se for pra chorar, a gente chora junto, né? Porque você sabe que a empresa, querendo ou não, passa por momentos bons e momentos ruins. E sempre a gente tá junto nessa. O ano era de 2019. E a gente escutava muito falar numa consultoria chamada de Bula, que é uma consultoria referência, né, em farmácia de Goiás, que é um dos grandes polos de indústrias farmacêuticas e de farmácias. E Diego disse, Natália, tem uma consultoria do Bula, um treinamento em Brasília. Só que o custo é muito alto, porque essas consultorias é um investimento muito pesado. E aí, vamos? Eu digo, vai sim. Na época foi ele e o irmão dele, Vanderilson, foram para essa consultoria do Bula e chegaram aqui totalmente transformados, né? Abriu a mente, despertou novos horizontes e a partir daí a gente iniciou um processo de consultoria com Bula para entender mais sobre farmácia. E eu costumo dizer que a gente não sabe nada, todo dia a gente está aprendendo. E nessa humildade é um dos fatores principais para as coisas darem certo, porque todo dia a gente está estudando, está buscando e a gente busca os melhores do mercado. Hoje a gente tem a consultoria da Marília Falcione, que faz o desenvolvimento de recursos humanos. A gente tem a consultoria do Bula, que nos traz o suporte financeiro e administrativo e o estabelecimento dos processos. E aí a gente pensa todo dia em novas consultorias, porque nós entendemos que nós não fomos formados em gestão, em administração de empresa, né? E nós precisamos desse suporte técnico para que as coisas cada vez mais deem mais certo. Porque eu costumo dizer que o mercado ele não aceita amadorismo. Eu acho que é dessa forma, não é eu acho. Eu tenho que ver os números, eu tenho que ver os indicadores e eu tenho que tomar as decisões em cima de cada número, né? Isso quem nos dá hoje são as consultorias. Então foi uma das grandes viradas de chave em relação à estruturação hoje que a empresa tem, em relação aos setores que a empresa tem, foram a ajuda dos nossos consultores.
Eu sempre gostei, assim, de ler, de ver essa parte do empreendedorismo, e me despertou um certo dia. Eu estava acompanhando uma rede social, um curso em Brasília, e eu disse a Natália, eu vou para esse curso, e o investimento muito alto, mas eu disse, eu vou tentar. E Natália me apoiou no primeiro momento, vá lá. Felizmente Natália não teve como ir, mas eu fui com meu irmão, e lá eu digo muito que o pequenininho era a Super Farma lá, porque a gente chegou lá, era pessoas com 50 farmácias, com 100 farmácias, mas o que me marcou foi a humildade. E sempre, tanto eu como a Natália, nós levamos a humildade na frente, e quem é de sucesso tem humildade, porque nós conhecemos várias pessoas lá, que hoje são meus amigos, rede de farmácia de São Paulo, rede de farmácia de Sergipe, e a gente hoje troca experiência. Mas quando eu cheguei lá, os caras, eu estava atrasado 20 anos, e eu fui trocando essas experiências e fui abrindo minha mente. E a partir dali foi o ponto que, quando eu cheguei em Lavras, quando eu comecei a conversar com a Natália, a gente já foi aplicando os métodos, as ideias. Isso me ajudou muito. Nós não paramos mais. Consultoria, cursos. E eu me lembro muito que nós fomos para uma feira, nós tínhamos 2 anos. E às vezes o laboratório olhava com a gente assim, com desprezo. Mas eu sempre levantei a cabeça. Às vezes a gente era uma faturazinha que era R$200, e a gente era brigando para fazer aquela fatura de R$200. E hoje a Super Farma, ela é visitada por todos os laboratórios. Mas eu agradeço muito os nossos fornecedores, porque se não fosse o apoio dos nossos fornecedores, hoje a gente não estaria aqui. Eu digo muito, cliente. A gente necessita do cliente, e também a gente necessita do fornecedor. Isso tem que ser casado. E isso é o sucesso da Super Farma. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que é o do Paulo Vieira, que é o método CIS. Também foi muito transformador. E lá nesse treinamento a gente pôde experimentar sensações indescritíveis. E uma delas foi quando o Paulo Vieira, coach, né, ele fala, toda empresa que cresce, ela tem a obrigação de contribuir. E aquilo ficou na nossa cabeça, mas contribuir como? Contribuir com o social. Se minha empresa está em Lavras da Mangabeira, eu tenho a obrigação, eu não estou crescendo, tenho que gerar emprego, renda, mas eu tenho que ajudar o social. Ajudando na questão de capacitações, de cursos, cestas básicas, e tudo isso não precisa da publicidade. É obrigação de toda empresa contribuir com o local que ela é instalada. Não esperar só o poder público, mas a iniciativa privada tem sim esse papel. E hoje nós somos parceiros de 2 ONGs, a ONG Happy Day, a ONG Goi Pra Vida e também a ONG dos Animais, agora também nessa parceria, de apoio a todos os projetos sociais que contribuem para o desenvolvimento de Lavras. Porque a história do crescer e contribuir ficou bem na nossa mente. E interessante, porque quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. É difícil dizer onde a Super Farma vai chegar, porque eu costumo falar que o crescimento é infinito. E o crescimento é infinito porque a gente não fica na zona de conforto. A gente busca todo dia evoluir, melhorar, aprender, estudar, nos capacitar e capacitar os nossos colaboradores. Então espero que abra mais farmácias, né, gere mais emprego, gere mais renda, mas acima de tudo, que a gente nunca esqueça do nosso princípio, da nossa missão, que é cuidar das pessoas. E cuidar vai muito além do financeiro, né? Claro que como empresa precisa se sustentar, mas vai tocar na alma, cuidar das pessoas e ter empatia, né? Talvez esse seja o grande segredo, por isso que as pessoas dizem eu quero uma Super Farma na minha cidade, no meu distrito, no meu local, porque esse cuidado é algo essencial na nossa missão. Eu acho que um sentimento nobre que nos motiva e que todo dia a gente cultiva é a de gratidão, né? Nós precisamos ser gratos, em primeiro lugar, a Deus, porque Ele que nos motiva, Ele que nos ajuda, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá principalmente a sabedoria na tomada de decisões, que muitas vezes não são fáceis. Então, a gratidão, em primeiro lugar, a Deus por esses 15 anos, né? 15 anos de muita dificuldade, mas também de muita
muitas bênçãos, né? Essas bênçãos que vêm do céu, com certeza. Gratidão também a meu pai, que foi a origem de tudo, né? Ele que, quando eu não acreditei no meu sonho, ele acreditou, né? E ele tornou isso possível, porque ele que foi atrás, ele que buscou o financiamento, ele que conseguiu alugar o prédio, né? Então, quando eu não acreditava que daria certo, que esse sonho era possível, ele acreditou e fez acontecer, né? Infelizmente, hoje ele não está mais aqui para ver o sucesso, né? Mas eu tenho certeza que onde ele está feliz de ver o crescimento, de ver a oportunidade que a gente dá às pessoas, de ver a honestidade que a gente trabalha, que é o legado, né, que ele deixa, ele e minha mãe, Dona Laura, a quem eu gostaria de agradecer, porque são os princípios, né, que são plantados na gente e que a gente leva, conforme o crescimento da empresa, a gente leva esses princípios de honestidade, de retidão e de respeito pelas pessoas, né? Isso são elementos que nos trazem bênçãos, né? E eu gostaria de agradecer, né, nesses 15 anos por tudo isso. E eu sei que a gente vai andar ainda caminhos muito maiores, porque Deus é conosco e o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe do nosso coração, que não rega ganância nem querer dominar o mundo, mas sim levar a nossa marca, levar o nosso trabalho e cuidar das pessoas, que essa é a nossa missão. O futuro da Superfarma é infinito. Quando o vento nos levar, a Superfarma vai estar indo. Hoje, a farmácia Superfarma consegue prestar um atendimento mais humanizado para os seus clientes, atendendo diretamente o usuário do medicamento em domicílio. O serviço de entregas da Superfarma chega às residências, comércios de forma rápida, com pagamentos práticos. Como uma boa prestadora de serviços destinada à assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, a farmácia Superfarma chega aos seus 15 anos, cuidando da sua saúde.